E aí galera do Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre o verbo modal may, que vocês podem já ter visto em muitos casos, e aqui a gente vai explicar como é que ele funciona, dar alguns exemplos e ver um pouco mais sobre o uso dele. Então bora lá. Então, o verbo modal may, ele é um verbo modal que ele pode ser usado em algumas situações diferentes. A principal delas vai ser para indicar uma possibilidade ou uma probabilidade de algo acontecer. Então algo que a gente geralmente pode traduzir como é possível que ou pode ser que. Então um exemplo aqui seria I may go to the party. Então pode ser que eu vá à festa ou é possível que eu vá à festa. E lembre-se que como um verbo modal, eles têm duas características principais. A primeira é quando ele é usado como um verbo auxiliar de um outro verbo principal, ele não vai ter o to, né? Então, I want to go, eu quero ir, mas aqui, I may go, não tem o to, porque é um verbo modal. E a segunda a gente vai ver daqui um pouquinho. Mas voltando aqui para dar mais um exemplo, nesse caso de pode ser que, é possível que, a gente pode falar, it may rain tomorrow, é possível que chova amanhã, pode ser que chova amanhã. Então, sempre nesse sentido de dar uma possibilidade, uma probabilidade de alguma coisa acontecer. O segundo sentido vai ser para dar permissão ou pedir permissão de alguém. E aí ele vai ser bem parecido com um outro verbo modal que é o can, que a gente usa, né, a gente traduz geralmente como poder. Então, can I go to the toilet, please? Eu posso ir ao banheiro, por favor? E aqui você pode usar o may também nesse mesmo sentido, só que ele vai ser bem mais formal. E aqui vai o segundo pontinho que eu tinha comentado lá, que com verbos modais, para fazer perguntas, essa é outra característica, para fazer perguntas, você só inverte o verbo com o sujeito. Você não vai precisar do do, por exemplo. Então, basta inverter o verbo com o sujeito. Então, você vai ter o can I, can também é um verbo modal, ou aqui, may I go to the toilet, please? Eu posso ir ao banheiro, por favor? Com a diferença que o may vai ser bem mais formal do que o can. Geralmente, você vai usar, por exemplo, quando você está na sala de aula, com um professor, quando você é criança, você vai pedir para o professor, posso ir ao banheiro, por favor? Na aula, você vai falar, may I go to the toilet? Ou may I go to the bathroom? Ou, teacher, may I ask a question? Professor, professora, eu posso fazer uma pergunta? A gente está usando o may para pedir uma permissão de fazer algo, mas a gente pode usar também para dar ou não dar essa permissão. Então, you may go to the bathroom. Você pode ir ao banheiro. Ou, you may not use a car tonight. Você não pode usar o carro hoje à noite. Então a tradução vai ser basicamente esse do verbo poder, né, o mesmo do can, mas aqui ele vai ser bem mais formal do que o can. E um último caso aqui do may é uma coisa um pouco mais ultrapassada, que a gente usa para desejar algo a alguém, que hoje em dia é muito usado para fazer brincadeiras, né, quando você quer soar que você está brincando de uma forma um pouco mais sarcástica, ou então também alguma coisa um pouco mais antiga, mais medieval. Então, may you have a long, happy life. Que você tenha uma vida longa e feliz. Então algo um pouco mais antigo, assim. E tem até no Star Wars, que é May the Force be with you, que a força esteja com você. Então ele não é tão usado na fala hoje em dia, é uma coisa mais usada para brincadeiras ou para frases assim, em contextos um pouco mais antigos, mas também é uma possibilidade. E aí tem um outro verbo modal que a gente vai ver em uma outra aula aqui, que é o might, que ele é bem parecido com o may, com a diferença que o may geralmente vai ser uma possibilidade mais provável, uma probabilidade mais provável. E o might é uma coisa um pouco mais incerta, algo que você não sabe se vai acontecer ou não. Mas eles vão ser bem parecidos nesse sentido de é possível que ou pode ser que. Então por hoje é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.